Em janeiro, o tema da nossa série será Progredindo Cada Vez Mais. Este é o tema que nós vamos trabalhar durante o mês de janeiro nas exposições das mensagens. E, para tanto, nós vamos iniciar hoje lendo Filipenses capítulo 3, versos 4 a 16. Filipenses capítulo 3, versos 4 a 16. E eu quero, para esta mensagem nesta noite, dar o seguinte tema: mantendo o foco em Jesus. Mantendo o foco em Jesus. Filipenses capítulo 3, dos versículos 4 até o versículo de número 16. Assim nos diz, queridos, a palavra do Senhor. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz foi lida agora diante do Senhor, diante da Tua igreja reunida nesta noite. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para que o Teu servo pregue esta palavra com fidelidade e os Teus filhos acolham esta palavra no coração e coloquem em prática no seu viver, para que continuemos glorificando ao Senhor também, através da meditação da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, agradecido também pela fidelidade do Teu povo, na fidelidade nos dízimos, nas ofertas de alimentos, e que todos estes recursos sejam aplicados nas coisas do Teu reino, na manutenção da Tua casa, com muita sabedoria. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que isso não é errado, eu também tenho feito isto nos últimos dias. Você tem pensado como será o seu novo ano, 2022. É muito comum nesta época, não é nenhuma novidade que eu falarei aqui, traçarmos metas, objetivos, alvos para o novo ano. Certamente nos últimos dias de 2021 você deve ter feito um balanço
na sua vida. Algumas pessoas até dizem que é tempo para fazer uma reavaliação. Algumas pessoas gostam de usar os últimos dias de um ano que já se findou, como 2021, para jogar fora muita coisa que você acumulou e que você nunca usou. É a hora de você fazer aquela limpeza nas coisas da sua casa. Talvez você comece a fazer isso no seu próprio coração. E agora você se sente preparado para traçar novos planos, novos alvos e objetivos. Não é pecado, a própria palavra de Deus nos diz, em Provérbios 16:1, que nós podemos fazer planos. O coração do homem pode planejar. O problema é, quando você planeja, você precisa ter a sensibilidade de Deus para perceber a direção de Deus, porque o plano de Deus sempre será melhor do que os nossos projetos. Qual é o seu alvo para 2022? De forma particular, agora eu faço uma pergunta a você. O que você orou nos últimos dias de 2021 ou nas primeiras horas de 2022? O que você disse para o Senhor em relação ao que você está planejando? Quais são as metas e alvos, antes de você pensar até na sua vida como membro desta igreja, mas as suas metas e alvos familiares, particulares? Talvez você esteja preocupado porque será um ano de término de curso de uma universidade, ou porque você está iniciando uma nova etapa na sua vida profissional, ou porque você está em fase de mudança. Alguns se preocupam, como o ano passado eu vivi essa experiência, de ficar pensando, estou chegando nos 50, já estou dobrando aí o cabo da Boa Esperança, como muitos brincam, será que eu vou viver mais 50? Será que... Essas preocupações que todos nós temos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, independente do teu projeto, e que você deve submetê-lo certamente à vontade de Deus, uma coisa é certa e que nós não podemos deixar de fora no nosso planejamento, é manter o foco em Jesus. Você pode desejar crescer profissionalmente, você pode desejar que a sua família continue sendo uma família feliz e abençoada, você pode desejar ter experiências novas, mas você, como discípulo de Jesus, como discípula do Mestre, você não pode tirar o olhar daquele que é o autor e consumador da fé, conforme já foi lido por nós nesta noite em Hebreus capítulo 12. Nós temos uma meta, irmãos, e essa meta, independente de terminar um ano e começar um novo ano, esta é a meta que tem que estar no topo da lista de todos nós. Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é o alvo da nossa vida, é para Ele que nós olhamos, é nele que nós devemos buscar refúgio e esperança. Nós não sabemos o que vai acontecer este ano. Claro que estamos desejando que aquilo que estamos enfrentando há 2 anos pelo menos, esteja nos seus últimos dias. Ainda que a Ômicron comece a bater na porta, ainda que algumas pessoas comecem a falar que infelizmente nos próximos dias vamos ver um aumento do número de casos por conta das festividades de final de ano, de passagem de ano. É uma pena. Nós não queremos ser pregadores do caos, mas pode ser que nas próximas semanas escutemos sim pelos meios de comunicação notícias dessa natureza. Não queremos ouvi-las, mas ainda que isso aconteça, o nosso olhar, o nosso foco precisa estar nele, no nosso bendito Salvador. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse trecho que eu li, ele está tratando uma questão que aconteceu também entre os irmãos filipenses. Paulo está preso em Roma, possivelmente a sua primeira prisão, antes da segunda prisão, onde ele será martirizado, e ele teve liberdade nessa sua primeira prisão de escrever cartas. E ele encaminhou essa carta aos irmãos da igreja de Filipos, uma igreja muito especial no ministério de Paulo, porque era uma igreja pobre, era uma igreja pequena, uma igreja que ele até chegou a pensar em excluir da campanha que ele estava fazendo pelos crentes da Judéia, mas ele percebe que essa é uma igreja generosa. Ele mesmo registra no capítulo 4 que a única igreja que se associou com ele em dar e receber foram os irmãos da igreja de Filipos. Mas eles também sabem que essa igreja tem alguns problemas. Ele já teve que administrar no capítulo 2 a questão da humildade entre os irmãos. Ele vai pedir que 2 irmãs, Evódia e Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Havia alguns problemas na igreja de Filipos, mas havia também um problema dos falsos pregadores.
dos falsos mestres, chamados muitas vezes como judaizantes, aqueles judeus que queriam exigir dos gentios que eles tivessem que carregar toda aquela carga religiosa, circuncisão, os ritos judaicos, para assim serem considerados discípulos de Jesus. Sabemos que Paulo e outros tiveram que até ir a Jerusalém para um concílio, onde temos o debate entre os líderes da igreja sobre se os gentios deveriam se submeter a esse julgo que os judeus estavam impondo. Então, quando Paulo está pregando também, ele recebe ameaças, ele é chamado de impostor, ele é chamado de falso apóstolo, mas na verdade agora, se vocês quiserem ler aí os versos que eu não li, como por exemplo os versículos 2 e o verso 3, ele vai falar para os irmãos filipenses tomarem cuidado, acautelai-vos dos falsos obreiros, dos falsos profetas, e eles então pregam que tem que ter circuncisão na carne, mas agora vem Paulo e diz, a verdadeira circuncisão não é na carne, é no coração, são naqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E aí Paulo, ele meio que constrangido, fará algo que ele não precisaria fazer. Paulo vai apresentar o currículo dele para aqueles falsos obreiros. Aqueles falsos obreiros que gostavam de bater no peito e de dizer que eles eram judeus e que Paulo estava traindo o povo judeu, que Paulo deu as costas para a sua história, mas ele então agora vai dizer quem ele é, ou seja, ele vai mostrar um pouquinho do seu currículo, das suas credenciais. Ele começa a partir então do verso 4 dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Por que ele está dizendo isso? Porque ele afirma, se vocês pensam que podem confiar na carne, eu muito mais. E aí ele começa a dizer, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu faço parte da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu. A história diz, os comentaristas, de que apesar da idade, Paulo ele já gozava de uma reputação entre o sinédrio, entre os líderes da igreja, porque ele era um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel a palavra de Deus, sobretudo do Antigo Testamento. Poderíamos dizer nos dias atuais que ele era um doutor em Antigo Testamento. Paulo então está mostrando o seu currículo para aqueles irmãos, mas não para humilhar, não para se achar, não para dizer, nossa, por que Paulo está mostrando todas as suas habilidades, todas as suas qualidades, mas ele vai mostrar que ele conheceu algo, que ele foi conquistado por algo que vale muito mais do que a sua brilhante carreira, que vale muito mais do que o seu currículo exemplar. E ele diz então, eu sou tudo isto, mas o verso 7 dirá para nós, eu considerei tudo isso que para mim era lucro, como perda por causa de Cristo. Ele encontrou agora um motivo melhor, maior, mais sublime, mais excelente, para continuar vivendo nessa terra. Nós sabemos, irmãos, nós precisamos até tomar cuidado ao fazer um comentário deste, mas nós sabemos que muitas pessoas estão tão preocupadas com o ter, com as coisas que este mundo pode oferecer. Não é pecado, irmão, ter conforto, não é pecado você sonhar com uma família próspera, você crescer materialmente, essas coisas não são pecados em si, mas se o seu coração for colocado nessas coisas, e se essas coisas começarem a ocupar o lugar que não é dela, e o lugar que pertence a Deus, aí nós estamos entrando num território muito perigoso. Por exemplo, o Senhor Jesus diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quem é o teu tesouro? Eu gosto muito de um versículo que tem no Salmo 62, que diz assim, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não tem problema. Se você cresceu, meu irmão, estudou, trabalhou, minha irmã, e você tem desfrutado disso. Nós não precisamos, com medo da teologia da prosperidade que está fazendo um estrago por aí, pregar a teologia da miserabilidade. Ah, não, pastor, nós temos que ser pobres, humildes. Não é pecado ser pobre também, como não é pecado ser rico. A questão é, onde está o teu tesouro? Paulo está dizendo, olha, eu sou tudo isso aqui, mas eu considerei isso tudo como perda. Ele chega a dizer como refúgio, como lixo, por causa de algo que eu conquistei muito maior. Algo pelo qual eu quero viver e morrer, Cristo Jesus. Ou seja, nós que estamos iniciando um novo ano,
particularmente falando, eu que estou iniciando um novo período ministerial na minha vida, eu quero que o Senhor me dê essa consciência. Não importa o que eu sou, não importa as minhas conquistas, o que importa é o que Cristo quer fazer na minha vida a partir de agora. E Ele quer fazer na sua vida também. Você pode nessa noite, em sã consciência, dizer assim: eu tenho um alvo, pastor, para 2022. O meu alvo é continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O meu alvo é continuar me parecendo cada vez mais com Ele, a ponto das pessoas do seu convívio, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, as pessoas vão olhar para você e elas vão dizer assim: eu gosto de conversar com você, eu sinto paz quando eu converso com você. Na verdade, eu sinto Cristo quando eu converso com você. Talvez você diga assim: pastor, talvez uma pessoa não compreenda dessa forma, parece que vai acontecer uma metamorfose. Não, irmãos, nós não vamos ficar com a fisionomia física do nosso Senhor Jesus. Não essas pintadas nas gravuras, nas figuras, nos personagens dos filmes. Não vamos entrar em detalhes se Jesus tinha pele clara, se tinha olhos claros ou não, mas você quer pesquisar como que eram os homens da Palestina, talvez não tenha nada a ver com essas figuras que nós conhecemos até então. Não é isto, mas refletir a imagem de Cristo no nosso viver é refletir o caráter de Cristo. Paulo, então, ele está dizendo aqui para nós, igreja, Paulo está dizendo: o meu foco, essa aqui é uma palavra que está mais na moda hoje, né? Mas a palavra alvo se aplica muito bem aqui. O alvo, o foco de Paulo a partir de agora é Jesus. E ele então fala no verso 8: eu considero tudo como perda. Por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aliás, o Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos: todo aquele que quiser me seguir, terá que perder, terá que renunciar, terá que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Muitas pessoas querem as bênçãos, nós cantamos, e não é errado cantar: chuvas de bênçãos teremos. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Nós queremos muitas vezes as vitórias que Cristo conquistou para nós na cruz. Mas será que nós estamos preparados também para enfrentar o sofrimento? Porque ser cristão é padecer também. A palavra de Deus, e Paulo escrevendo numa outra parte, ele diz assim: todos, pois, que querem viver piedosamente serão perseguidos. Nós não precisamos clamar por isso, irmãos, mas é um fato. Quando a luz de Cristo começa a brilhar, ela incomoda as trevas. Quando você começa a falar das verdades de Cristo, quando você começa a dizer que pecado é pecado, nós vamos incomodar. Agora, nós estamos sendo levados hoje a uma situação em que, em nome de uma tolerância religiosa, nós estamos quase que sendo amordaçados. Pastor não pode falar certas palavras do púlpito, os crentes não podem nas suas rodas sociais falar em determinados temas, porque certamente poderemos sofrer até um processo judicial. Mas Paulo está aqui falando para nós: eu tenho um foco, eu tenho uma meta, e eu quero nessa noite que você volte para a sua casa. Como eu disse na abertura da mensagem, você tem todo o direito de fazer o seu planejamento anual. O meu planejamento para 2022 é este, pastor: vou fazer um curso novo, eu vou mudar de casa, eu quero comprar um apartamento, eu quero casar, eu estou terminando a faculdade, eu pretendo passar do cargo que eu estou para o outro, a família vai aumentar. Talvez você fez tudo isto, mas o primeiro alvo na sua vida, independente de que ano nós estamos, é Cristo. Mantenha o foco nele. E ele continua. Ele diz aí para nós, no versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Percebam que algumas palavras aqui eu quero destacar. Olha só, ele vai lá no versículo 8 e diz assim: eu considerei tudo como perda por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo. Aí agora aqui no versículo 9 ele diz: eu quero ser achado nele. Lembram de João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, se eu sou alguma coisa,
Se você é alguma coisa, se você tem dons e talentos, você sabe quem é que te deu esses dons e talentos. A glória e a honra e o louvor pertencem a Ele. Às vezes nós receberemos alguns elogios aqui na terra. Pessoas dirão assim: parabéns, você canta muito bem, você fala muito bem, você dirige muito bem, você é uma pessoa que tem muitas habilidades. Mas nós devemos dizer o quê? A Deus toda a honra e toda a glória, porque eu sou servo, eu sou serva, Ele que me deu essas bênçãos para eu glorificar a Ele. Paulo então quer conhecer, Paulo quer ser achado nele, e agora ele fala aqui no versículo 10, mais uma vez, para o conhecer, ele quer conhecer o poder da sua ressurreição, mas olha o que ele quer conhecer também, eu disse isso agora há alguns instantes atrás, eu quero conhecer também a comunhão dos seus sofrimentos. Será que nós estamos prontos para sofrer por Jesus? A gente fala muito que nós estamos prontos para viver por Jesus. Mas e para morrer por Jesus? Nós vivemos num país que não temos essa dificuldade ainda. Não sabemos por quanto tempo viveremos com essa liberdade. Portas abertas, não temos sendo nenhuma censura, a liturgia do culto não teve que ser submetida para nenhuma autoridade do governo. Em alguns países, vocês sabiam, né? Que a liturgia do culto vai primeiro para um representante do governo. E o representante do governo, se ele cismar com alguma coisa, corta esse texto. Muda o hino, isso não pode falar na igreja. E o pastor tem que escrever o sermão, não pode falar coisas, porque o que o senhor vai pregar hoje? Não, isso aqui o senhor não vai falar, o senhor não pode pregar isso. Talvez nós não tenhamos ideia o que é viver num lugar assim. Nós podemos cantar, como fizemos lindamente aqui, glorificar a Deus, entoar hinos, podemos pregar a palavra de Deus a plenos pulmões. As pessoas nos acompanham agora também pelas mídias sociais da igreja. Nós devemos aproveitar essa oportunidade, irmãos, mas nós devemos pensar: o meu alvo é Cristo, eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu quero ser achado nele, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, mas eu quero também participar do seu sofrimento. E ele faz isso por quê? Para que de algum modo, verso 11 diz, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Tudo que você planejou lá no começo de 2021, você conseguiu realizar? Não precisa responder em voz alta, essa é uma pergunta para você no seu coração. Tudo que você planejou em 2021, no comecinho do ano, nessa mesma época que nós estamos agora, os primeiros dias, uma pergunta básica que todo crente gosta de fazer no começo do ano: Senhor, este ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí? Conseguiu cumprir? Ou foi chegando ali no livro de Levítico, Números, aquelas genealogias que tem gente que acha que não deveria nem estar na Bíblia, né? Pastor, genealogia, pastor, para quê? Até na genealogia a gente pode aprender. É palavra de Deus. Mas talvez você fez outras promessas. Senhor, independente de ter cargo ou não, nós não precisamos de cargo para servir. Nessa noite nós vamos empossar os irmãos que foram eleitos e nomeados, mas você diz: está vendo, pastor? Esses que foram eleitos e nomeados, eles é que vão trabalhar na igreja o ano inteiro, eu só vou sentar e receber. Não, irmãos, todos nós vamos trabalhar, o cargo é consequência. O cargo não foi dado, ou a pessoa não foi eleita ou nomeada porque ela não estava à toa, está fazendo nada, vamos dar uma função para ela fazer. Ela já estava servindo. Deus chama os desocupados? Não, Deus chama pessoas ocupadas, e Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Mas o apóstolo Paulo vai falar algo interessante para nós a partir do verso 12. Ele vai reconhecer algo: eu ainda não cheguei lá. Eu também não. Eu ainda não cheguei lá, eu não atingi a perfeição ainda. Eu luto, eu quero conhecer Jesus, Ele é o meu alvo, é o meu foco, é para Ele que eu estou olhando, eu considerei tudo como perda, mas eu ainda não atingi a perfeição. E vamos ser honestos, irmãos, viramos o calendário, já estamos no novo ano, nós também não chegamos lá ainda. Mas qual é o conselho de Deus para nós que não chegamos lá ainda? Prosseguir. Não desistir. Esse texto é bem conhecido. Eu queria convidar você para ler comigo. Eu queria que você lesse comigo agora os versos 12 a 14. Mas você lerá isto se apropriando desta palavra para o seu coração nessa noite. Vamos ler juntos? Não que eu o tenha já recebido,
ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O conselho de Deus para nós nessa noite, que estamos iniciando um novo ano, Deus não está preso no tempo. Para Deus não existe ano velho, ano novo, isso é coisa para nós. Deus criou o tempo para nós, Ele é atemporal, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas nós que ficamos olhando, ansiosos, esperando ali dar meia-noite para comemorar e dizer um para o outro, feliz ano novo, um novo ano cheio das bênçãos de Deus. Eu fiz isso com a minha família, mandei mensagem para todas as pessoas que eu tenho nos meus contatos. Mas, queridos, o que nós devemos continuar fazendo nesse novo ano é prosseguir para o alvo. Não desista. Não deu certo algumas coisas que você planejou? É claro que é muito sério isso. Eclesiastes capítulo 5 diz, olha, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus nunca obrigou nenhum de nós a fazer promessa para Ele. É que nós viemos de um contexto religioso que dominou o Brasil e ainda domina, porque muitas coisas só mudou de endereço, em que parece que a gente tem que fazer sempre alguma coisa para merecer a bênção de Deus. Você já viu gente assim? Parece que você tem que fazer alguma coisa. Lembra daquele antigo filme, eu estou agora quase entregando a minha idade aqui, né? Vocês já sabem, O Pagador de Promessa. Parece que as pessoas têm que fazer alguma coisa, mas deixa eu te dar uma boa notícia, você não precisa fazer mais nada. Tetelestai, está pago. O Senhor pagou todas as coisas, a sua dívida foi quitada, você é livre em Cristo Jesus, você pode viver agora para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, e o que você fará agora não é para agradar a Deus, não é para mexer com Deus, sensibilizar a Deus, para ver se Ele te dá uma bênção nova, você já tem todas as bênçãos, mas você sabe das suas lutas, você sabe das suas mazelas, você sabe que às vezes você peca, você sabe que às vezes você tropeça, que você ofende o Espírito Santo de Deus, então você diz, Senhor, eu não cheguei lá, mas eu vou prosseguir, eu não vou desistir, Senhor, o Senhor sabe das minhas lutas internas, dos meus medos, mas eu não vou desistir. É isso que você tem que falar para o Senhor, eu vou prosseguir. Esse contexto aqui, sobretudo esse trecho que nós lemos, nos faz entender um pouco, e Paulo usa muito isso em outras cartas também, da figura do atleta. Quantas imagens nós já vimos, aquela imagem que entrou para a história dos Jogos Olímpicos, daquela atleta lá nos Jogos de Los Angeles, em 1984, quando naquela maratona, ela entra no estádio cambaleando, e ela não parecia que ela não ia conseguir chegar e cruzar a linha de chegada, os paramédicos estão ao lado dela, e ela está cambaleando, e as pessoas, aquilo parou o mundo, não importa em que posição que ela chegou, não importa se ela chegou em último lugar, ela cruzou a linha de chegada. Queridos, não fica preocupado, como a mãe de Tiago e João falou para Jesus, lembram? Ai, Senhor, eu queria fazer um pedido especial para o Senhor, para os meus 2 filhos. Pode fazer, o que é? Eu queria que o Senhor colocasse um filho meu do teu lado direito e do teu lado esquerdo, só isso. Só isso que eu quero, que os meus filhinhos apareçam na foto. Aí Jesus falou, mulher, você não sabe o que está falando. Esse departamento aí não pertence a mim não, é Deus quem sabe quem vai sentar na primeira fileira, na segunda fileira. Não importa se você cruzou em primeiro, ou em oitavo, ou em 19º, ou em último. O importante é você cruzar a linha de chegada. Prossiga. Mas para você prosseguir, você vai ter que, lembrando do texto que o presbítero Valdir leu no início do culto, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você tem que esquecer, mas esquecer como? Aí você diz, pastor, as pessoas falam isso, eu nunca entendi na Bíblia, esquecer, não esqueço de nada, pastor, minha memória é um computador aqui que grava todas as coisas, eu sei, Deus te fez assim. Mas tome cuidado com o seu passado. Primeiro eu quero dizer 2 coisas para você. Se você tem dúvidas ainda, se você foi realmente liberto das coisas do seu passado, leia Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pare de ficar refém do seu passado.
Porque o diabo é sujo. De vez em quando ele vai jogar na sua cara alguma coisa do seu passado. E nessa hora você tem que dar uma rajada de Bíblia nele. Eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Prossiga. Não é pecado de vez em quando lembrar do passado. Você não pode morar no passado. Visitar o passado de vez em quando é bom. Eu, particularmente, como filho de mineiro, quando eu sinto um fogãozinho de lenha, um cheirinho de lenha, eu remeto as minhas histórias lá em Minas. Nem nasci em Minas, mas morei lá um pouquinho. E lembro daquelas padarias que eu comia, aquele pãozinho cheiroso do meu tio, e tudo no fogão de lenha. Ou você escuta uma música e a música te faz lembrar uma pessoa, uma homenagem. Às vezes nos faz lembrar coisa triste, é verdade. Fala, ai meu Deus, essa música me fez lembrar uma pessoa que não está mais entre nós. Eu sei, não é fácil. Mas eu quero falar de uma outra coisa que você precisa aprender para prosseguir. Cuidado com as suas mágoas. Seu coração não foi fabricado por Deus para você colecionar mágoas no seu coração. Talvez tenham coisas pesadas demais aí que você está carregando desnecessariamente. Abandona essas coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é amnésia, você vai lembrar. O reverendo Hernandes tem uma pregação que ele fez e faz em alguns lugares ainda hoje que eu acho muito interessante, a definição que ele traz para perdão. O que é perdão? Perdão é lembrar e não doer. Porque se você lembrar alguma coisa e ainda sentir aquela cólerazinha no canto da boca, sabe, eu vou aqui só brincar aqui, né? Estou conhecendo a igreja agora, então vou citar alguns nomes aqui, mas eu e o presbítero Ismael tivemos uma desavença. Não nos resolvemos não, ou a gente acha que resolveu, porque ele me perdoou, eu perdoei ele, mas sabe aquela coisa que a gente faz da boca para fora? Aí uma pessoa chega e fala assim, você lembra aquele dia, pastor, que o senhor teve aquele desentendimento com o presbítero Ismael? Aí eu começo a falar assim, lembro, opa, estou lembrando agora, mas a mãozinha aqui já está cerrada, o sangue já subiu para o rosto. Por que eu fiquei assim? Porque ainda dói. Porque ainda é uma ferida exposta e aberta. Mas quando Deus cicatriza, todos nós aqui temos cicatrizes, você tem as suas, aparentes e não aparentes. Mas quando você é tratado com o bálsamo do perdão, você vai dizer assim, eu lembro sim, que eu e ele tivemos um desafio, mas eu lembro uma coisa mais linda ainda, não dói mais, porque nós nos perdoamos, nós nos reconciliamos, e eu estou livre agora e ele também está livre. Esquece. Porque tem coisa nova para você, porque o Senhor tem coisas ocultas que você ainda não sabe para revelar para você. O Senhor tem coisas bonitas para te dar, mas se você ficar preso no passado, você não sai do passado, você não vai experimentar o novo de Deus na sua vida. E é por isso que o texto continua. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O que é que eu faço? Eu prossigo, mas eu prossigo para onde? Para qualquer lugar? Não, eu prossigo para Cristo, o meu foco é Cristo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele é a razão da minha existência. Se Ele não fosse na minha vida, eu não estaria aqui. Nós não somos melhores do que aqueles que partiram. Temos o consolo de Deus daqueles que estão com o Senhor, daqueles que estão no gozo eterno. Outros nós não sabemos, fica aquela grande interrogação, partiram para onde? Isso dói o coração de alguns. Mas eu e você devemos manter o foco aonde? Nele, no autor e consumador da nossa fé. E ele termina, e eu termino também, dizendo que se nós pensarmos de outra maneira, o Senhor vai esclarecer isso para nós. Como é que Deus esclarece as nossas dúvidas? Aqui, ó, na palavra. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você meditar na palavra, você crescerá. Só falando uma coisa que eu citei como promessas que fazemos, ler a Bíblia durante um ano. Não é errado, eu acho lindo o programa que a Sociedade Bíblica lançou e que outras, tem tantos programas de leitura, você pode pesquisar na internet, como ler a Bíblia em um ano. Talvez aqui próprio na igreja algum irmão já compartilhou algum estilo, eu tenho plano de leitura, tá ótimo. Eu só tenho uma questão com relação àqueles que querem ler a Bíblia em um ano. E tem pessoas que só querem ler a Bíblia, e só. 4 capítulos por dia, 4 capítulos por dia, 4 capítulos por dia. Ele não medita. Eu prefiro que demore 3 anos para você ler a sua Bíblia toda, mas que você medite, que você coma a palavra de Deus, que você tire cada vitamina que tem em cada versículo. Aí você fala, nossa pastor, que palavra maravilhosa. Demorei 3 anos pastor, mas eu ruminei a palavra. Aí sim,
Aí você vai se apropriar de coisas maravilhosas, e você vai fazer a oração do salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós ainda não chegamos lá, não é verdade, igreja? O ano está começando, mas nós vamos continuar progredindo, olhando para Jesus. E o versículo de número 16 fala para nós algo que eu quero que todo mundo leia comigo agora. Vamos ler? Nós vamos ler 2 vezes, tá, queridos? Vamos lá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mais uma vez. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? Em que nível de vida com Cristo você está hoje? Talvez alguns dias, pastor, em 2021 eu dei uma parada, estacionei. Deixa eu te dizer que na vida cristã não dá para parar. Ou você está crescendo ou você está caindo. Já viram aquelas pessoas que gostam de pular daqueles arranha-céus que tem lá em Dubai, Estados Unidos, na Europa, e eles pulam, só quando estão chegando em determinado lugar, eles puxam a cordinha do paraquedas, não é isso? Eu tenho um pavor de altura, então eu fico com medo. Embora aquilo já está gravado, né, já aconteceu, então a gente sabe que não vai acontecer nada, mas enfim. Mas sabe aquelas pessoas que você imagina assim, vida cristã, um prédio, o maior prédio do mundo que você conheça aí a pessoa pula, aí ela passa pela janela e você diz: ei, você está caindo. Eu sei, mas ainda faltam 100 andares, eu não cheguei lá ainda dá tempo de puxar a cordinha. Meu querido, não perca tempo com esse negócio de ainda dá tempo de puxar a cordinha. Cresça, 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 cresça na graça do Senhor Jesus, prossiga para o alvo. Não precisa esperar o 31 de dezembro de 2022 chegar para você falar: ai, Senhor, o teu servo não conseguiu ser o cristão que ele queria ser esse ano. Vamos começar agora. Essa semana nós vamos passar uma semana de oração na igreja. Talvez você diz: pastor, orar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pastor, é muita oração, haja o assunto. Mas Jesus orava todo dia. E é Jesus, hein? E ele orava até a alta madrugada. Será que Jesus falava tanto com o Pai, hein? Oração não é só para pedir. Oração é comunhão, oração é estar ao lado do Pai. Nós não vamos mudar a vontade de Deus, não é essa a intenção. Os planos de Deus são eternos, são perfeitos e não podem ser frustrados. Mas ande de acordo com o que você já alcançou. Mas não se contente com o que você alcançou. Eu cheguei num nível espiritual, pastor, que eu estou satisfeito. Eu acho que não tem mais nada para acrescentar na minha vida. Sempre tem algo novo para a gente crescer. Eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar prosseguindo para o alvo. E pensando nisso, este hino que nós vamos cantar agora diz que nós estamos como que numa guerra, numa batalha. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. Nós não fomos convidados, ainda que janeiro é um período de férias, eu também descansei nos últimos dias de dezembro. Estou hoje aqui com vocês, alguns irmãos ainda estão viajando, você talvez ainda viajará este mês, que bom, vá descansar, é bom tirar um tempo de férias, mas na vida espiritual nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha, olhando para Ele, o nosso grande general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e é para Ele que nós devemos orar.